Olá, ouvintes da Band News FM, eu sou Renata Menezes, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está aí começando o seu sábado, manhã de sábado, dia de colocar a vida em dia, né? Tá organizando a casa, tá lavando o carro e tá aqui com a gente, ficando bem informado, bem informada. Hoje é dia de Band News Entrevista, a gente sempre se encontra nesse horário, aos sábados, sempre com entrevistados, entrevistadas, com muita informação para a gente, tirando dúvidas e discutindo assuntos importantes para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Minha primeira entrevistada de hoje vai falar com a gente sobre um assunto muito importante que diz respeito à nossa saúde. Eu estou aqui com Maria Tereza Mascarenhas, que tem, minha gente, um currículo invejável. Olha o currículo dela. Além de médica veterinária, ela é presidente da Comissão Nacional de Uma Só Saúde, já já a gente vai entender o que é isso, do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Ela é conselheira do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia, está fazendo doutorado em biotecnologia e é fiscal agropecuária da ADAB. E no meio disso tudo, ela encontrou tempo para vir aqui dar uma entrevista para a gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Renata. Foi um grande prazer aceitar esse convite. Estamos aqui à disposição. Que bom. Vamos começar falando desse mês de julho. Dia 6 de julho foi o Dia Mundial das Zoonoses. E eu já queria lhe pedir para explicar para o nosso ouvinte e para quem está acompanhando a gente pelo YouTube o que é zoonose. E por que é importante a gente saber disso e olhar para essa questão. Pronto, agradeço mais uma vez esse convite e digo que é uma grande oportunidade para a gente esclarecer, porque esse é um tema, apesar de estar no nosso convívio do dia a dia, nem sempre a gente tem conhecimento do que é realmente zoonose. Inicialmente a gente vai dizer que zoonoses, dentro dessa explicação, segundo a Organização Mundial de Saúde, são doenças que são comuns a homens e animais. Então, estão dentro da categoria dessas doenças uma série de doenças que a gente ouve muito falar. A raiva, por exemplo, é um exemplo dele, né? Então, são essas doenças que podem compartilhar a influenza aviária, que compartilham a doença vai ocorrer tanto em animais quanto no ser humano também. Eu já quero pegar o gancho dessa pergunta. Quais são as zoonoses que a gente tem que são mais comuns aqui, por exemplo, no nosso estado ou no nosso país? Bem, a gente, na verdade, quando a gente pensa que é uma doença que a gente adquiriu, por exemplo, de um animal, a gente pensa que a gente precisa ter o contato direto com o animal. E, de fato, existe, por exemplo, a raiva, é um exemplo disso. Uma outra doença que tem, infelizmente, tem se tornado muito comum é a esporotricose, que é uma doença que ocorre em felinos também, no ser humano. Mas a zoonose, ela pode ser transmitida por alimentos e a gente nem teve contato com o animal. Por exemplo, a toxoplasmose, que pode estar tanto em uma carne mal passada, quanto, surpreenda-se, num alface mal lavado. Ah, essa história eu sei, porque quando eu tenho um filho pequeno, você que está me ouvindo, não sei se você sabe disso, mas eu tenho um filhinho pequeno, e quando a gente engravida, tem uma coisa que toda grávida sabe, que é não pode comer salada na rua, em lugar que você não sabe se foi bem higienizado, justamente por conta desse risco. A gente aprende muito nesse momento da vida sobre zoonoses, né? E falando assim dessa forma, a gente já consegue entender o quanto é importante a gente, como sociedade, como comunidade, estar atento e prevenir essa questão das zoonoses. Como que é possível a gente fazer isso? A primeira medida para a prevenção é essa que você está nos ajudando a fazer, que é trazendo boa informação. Porque sem informação e sem conhecimento vai ser muito difícil eu saber o que fazer. Então, a gente tem doenças transmitidas, né? E aí, voltando até um pouco na outra pergunta, doenças importantes que a gente tem no nosso meio, doenças de transmissão hídrica, ou seja, pela água, como a leptospirose, doenças como a arbovirose transmitida por vetores, e aí a gente fala de dengue, chikungunya, zika vírus, Tudo isso é zoonose. leishmaniose, tudo isso em algum momento pode ter um animal no seu ciclo, né? Mesmo que você não adquira necessariamente todas elas direto do animal, mas um vetor que pica um cão doente com leishmania e pica a gente, ele vai ser transmitido. Então, as medidas gerais de controle importantes, primeiro, se for uma doença que seja prevenida por vacina, ser vacinado, né? Ou vacinar o seu animal. Para você ter uma ideia, a principal forma de prevenção da raiva
Não é vacinar o homem, é vacinar o animal, né? Então, para cada doença existem algumas questões, evitar água acumulada, para evitar os mosquitos, né? Como o mosquito que transmite a dengue, por exemplo, né? Matéria orgânica que transmite, o mosquito que transmite a leishmaniose, evitar contato com animais doentes, de uma forma geral. E no caso de alimento, comer sempre alimento que seja inspecionado, que, por sinal, é a nossa função também lá na ADAB, né? Somos fiscais e o veterinário também trabalha com isso, com inspeção de alimento. Olha, você que está chegando agora, a gente está aqui aprendendo muito com Maria Tereza Mascarenhas, que é conselheira do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia. Hoje a gente está falando de zoonoses, um assunto tão importante, são tão amplas as possibilidades, tanto de tratamento, quanto de prevenção, quanto de cuidados que a gente precisa ter, que eu queria trazer assim esse olhar, né? A gente como comunidade, além de manter as vacinas em dia, além de cuidar da nossa saúde, higienização dos alimentos, é também não atrapalhar o trabalho de fiscalização quando ele acontece e valorizar, né? Olhar quando tem ali o selinho da ADAB, fazer escolhas corretas, melhores escolhas na hora das nossas compras, da nossa alimentação também, né? Exatamente. E se você tem um animal de companhia, manter esse animal com a sua saúde em dia, né? Deve procurar sempre o veterinário, porque existem vacinas para animais que vão prevenir a doença no animal e evitar que essas doenças também cheguem até nós, né? E às vezes a gente negligencia com algumas doenças que são relativamente simples, como até uma verminose em um cão, né? E você pode, além de não ser bom para o animal, também não vai ser bom para quem convive com ele, né? E eu vou fazer uma pergunta agora que eu tenho certeza absoluta que tem gente que está em casa agora ouvindo a gente ou está no carro e está pensando assim, eu tenho um animalzinho de estimação em casa, um gato, um cachorro, mas nem sai de casa, mal faz nada assim na rua. Gato, por exemplo, que não sai de dentro de casa, não tem necessidade nenhuma de vacinar, não precisa, não tem contato com nada, está limpinho, só está dentro de casa. Esse pensamento, ele está indo numa direção positiva do combate às zoonoses ou não? Infelizmente não, porque, assim, ele precisa ser cuidado pela própria condição de saúde dele, que é importante, e vou imaginar que um gato, nesse cenário que você falou, o gato não sai de casa, vamos dizer que ele não saia de casa, que é até o ideal, né, e ele está lá, às vezes mora no quinto, sexto andar, eu moro no sexto andar, e eu não sei se alguém aqui já recebeu visitas noturnas de morcegos que se alimentam das nossas bananas, caso a gente deixe a janela aberta. O que um gato faria ao ver esse morcego? Pô, acho que ele vai querer pelo menos caçar, se não for um gatinho muito preguiçoso, ele vai querer caçar esse morcego, Então, né? isso pode acontecer. E aí eu posso dizer, mas meu gato é preguiçoso. Vamos pensar o cenário mais difícil. Mas um morcego que, por um acaso, esteja doente, ele vai estar, de alguma forma, desnorteado, porque ele perde o senso de direção se ele estiver contaminado com a raiva. Ele vai demorar mais tempo de morrer do que outras espécies, mas ele também vai morrer de raiva. Ele pode cair ali morto, né? Ou cair ali atordoado, e o gato ou o cachorro, que tem cachorro que também gosta de caçar, entrar em contato por curiosidade e ser mordido por esse morcego, mesmo que aquele morcego não seja um morcego hematófago que se alimente de sangue, mas ele, por defesa, ele vai morder. Ali ele se contamina com raiva. Imaginamos uma situação bem hipotética. Mas pode acontecer, dessa viu? forma como você Que eu também falou. moro no sexto andar e se não cobrir a banana de noite e a janela ficar aberta, o morceguinho aparece e vem jantar na madrugada. Pois é, em geral eles estão saudáveis do ponto de vista da raiva, né? A banana que foi consumida por ele precisa ser descartada. Ninguém vai se alimentar disso, claro, pode ter outras doenças, mas em geral ele não está doente com a raiva, mas ele pode estar, né? A gente acha, né, que mesmo nas grandes cidades, né, a gente mora numa capital com milhares de habitantes, a gente tem essa sensação de que essa ideia das zoonoses, das doenças dos animais, elas estão muito distantes, elas estão no campo, elas estão na fazenda, elas estão no interior do estado, quando na verdade a gente está mais próximo desses animais e dessas possibilidades de doenças
do que a gente imagina, né? Perfeito, Renata, exatamente. E assim, e exatamente no meio humano, nós estamos vivendo uma situação muito delicada em relação à doença de animal, que é a esporotricose. Esporotricose é uma doença relativamente nova, que é transmitida, ela é causada por um fungo que atinge felinos e humanos, né? E essa doença tem acontecido em geral e tem se propagado em toda a Bahia, e aí não só na Bahia, eu lamento dizer que em boa parte do Brasil ela tem se propagado de forma muito importante e, e ela é muito grave pela dificuldade do tratamento, né? Ela causa lesões como se fossem feridas no corpo, pode levar o animal inclusive a óbito. E atinge, se ele atingir pessoas, inclusive com mais debilitadas ou crianças, existem casos de crianças com esporotricose que precisam ser internadas para tratar, porque o remédio para tratar ele é tão forte que pode gerar problemas. Então, infelizmente, as pessoas abandonam muito animais. Eu quero aproveitar a sua audiência, que eu sei que é muito grande, e quero pedir assim que todos tenham muita responsabilidade, né? É muito bom, o animal tem infinitas vantagens e motivos de alegrias para uma família. E a gente deve tê-los com cuidado com a saúde dele. Mas abandonar animal é uma coisa que tem ainda acontecido, infelizmente. E as pessoas abandonam muito, e muito gatos são abandonados na rua e formam verdadeiras colônias, né? Talvez você já tenha visto, ou alguém aqui que esteja ouvindo já tenha visto, lá em Itapuã tem uma colônia de gatos soltos. E isso é fruto do abandono. Né? E isso vai causando problemas e isso, de alguma forma, vai prejudicando a saúde de todo o ambiente ali. Né? Porque a pessoa leva um fungo que fica no ambiente, a pessoa leva no sapato isso para casa. Né? Então, Daí a importância de tirar o sapato quando chega da rua, viu? mais um. Não é frescura, não. Não é não. É ter esses cuidados, né? São coisas tão simples que custam tão pouco no nosso dia a dia e que Isso. podem fazer uma diferença tão grande na nossa saúde, né? Como identificar, aproveitando, né? A mãe de criança aqui, preocupadíssima já. Esporotricose é o nome difícil dessa doença. Como que a gente pode prevenir e como identificar? Caso alguma pessoa da nossa família ou alguém do nosso convívio apareça com algum sintoma. E o que é que a gente faz no caso de verificar isso? Ela causa uma lesão, como se fosse uma ferida que não cura. Né? Então, é preciso ir no médico para fazer, num dermatologista ou no clínico geral, que vai se suspeitar, vai ter de fazer só um exame no local é que vai. Claro, com a feridinha, começou hoje, 2 dias está com um cascãozinho e curou, não é nada para se preocupar. Mas se aquela ferida não cicatrizar, é preciso ver. E aproveito que eu sei que também médicos veterinários assistem aqui ao seu programa, né? A gente encontra e alguns colegas nos procuram dizendo que às vezes a pessoa leva o seu gato com a lesão no gato, às vezes causa até cegueira, perda ocular, é um quadro bem feinho, né? E às vezes chega o animal e chega o proprietário com a lesão na mão. Sem perceber, sem saber que já está contaminado. Que eles dois estão doentes. Então, a multifamília precisa ser cuidada. Obviamente, quem vai cuidar do humano é o médico humano, quem vai cuidar do animal é o médico veterinário, mas esse cuidado precisa existir. Né? Falando em cuidado e nesse cuidado dos animais e dos humanos, logo no comecinho aqui do nosso programa, eu estou falando com Maria Tereza Mascarenhas, conselheira do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia, entre muitas outras coisas, porque ela tem um currículo maravilhoso. Tem aqui um conceito muito interessante, que é o conceito de uma só saúde. Inclusive, você é presidente da Comissão Nacional do Conselho Federal de Medicina Veterinária. O que é esse conceito de uma só saúde? Por que ele é importante para a gente? Muito obrigada até por essa pergunta, Renata, porque a gente precisa
propagar a informação do que é isso. É que hoje a gente pensava cada um na sua caixinha, né? Como eu disse assim, o veterinário vai cuidar do animal, o humano vai. Mas o importante é a gente pensar em conjunto. E o conceito de uma só saúde, ele começou lá na Organização Mundial de Saúde, junto com a Organização de Controle de Doenças em Animais e outros órgãos internacionais, para parar para pensar que não adianta eu pensar em saúde olhando só um viés. Eu preciso olhar os três contextos. Que contextos são esses? A saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental. A gente está vivendo esse momento de chuva. Tem interferência, concorrência de doença? Tem, né? Tem enchente. Então, aproveito dizendo, nessa época de chuva, gente, nada de andar descalço Pelo na amor de Deus, rua, de chinelo. chinelo, água parada, água empoçada na rua, ali pode ter contaminação. E essa contaminação de leptospirose, no caso que eu estou falando, está envolvido ali o meio ambiente, que é os fatores climáticos, que é a chuva, por exemplo, ou a enchente, em algumas situações, um roedor presente, que precisa ser controlado também, mas em geral as cidades têm ratos, né? Infelizmente, e que teria de estar contaminado, e o ser humano, né? E às vezes um cão, É né? Por tudo uma grande exemplo. cadeia, né? Então, é preciso, dentro desse conceito, pensar que para prevenir doenças, eu preciso ter esse olhar sobre esses três segmentos. E o Ministério da Saúde, ele criou de forma, o Brasil é pioneiro nisso, criou um comitê, está sendo elaborado dentro desse comitê um plano nacional de uma só saúde. E o Conselho de Medicina Veterinária participa desse comitê, como todos os outros órgãos. Todo mundo. Tem lá o pessoal da medicina, biólogo, enfermeiro, todo mundo está junto pensando o que fazer para evitar doenças, né? Hoje em dia também a gente está sobre a ameaça da influenza aviária, né? Então, teve um caso de influenza aviária lá no Rio Grande do Sul, todo mundo fica preocupado. Mas como é que combate? É só olhando as aves, só as... Não, eu preciso olhar toda a cadeia, né? Todo mundo precisa estar junto, porque mudança climática favorece doença. Então, é dentro desse conceito que precisa de diálogo de todas as áreas, dialogarem juntos para achar soluções conjuntas. Maravilha. Muito obrigada por todas essas informações. Tenho certeza que eu e todo mundo que está acompanhando, seja no rádio ou seja através do YouTube, aprendeu muita coisa. Nós aprendemos muitas coisas com a sua fala aqui, com a nossa entrevista. Eu conversei aqui com Maria Tereza Mascarenhas, que é médica veterinária, faz parte da Comissão Nacional de Uma Só Saúde do Conselho Federal de Medicina Veterinária e é conselheira do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui da Bahia. Muito obrigada pela sua presença e volte sempre aqui no Band News Entrevista, tá? Muito obrigada, estou sempre à disposição. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta, tá? É um minuto só.
Estamos de volta com o Band News Entrevista. Eu sou Renata Menezes. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o nosso segundo bloco. A gente segue aqui no nosso encontro de todo sábado pela manhã. De segunda a sexta, você que está aí me ouvindo, me encontra ao vivo no Band Mulher, 1h30 da tarde, na telinha da Band. E aos sábados o nosso encontro é aqui na rádio Band News FM. Para conversar com gente inteligente, para aprender sobre muitos assuntos importantes. Eu estou aqui com a minha segunda convidada de hoje, a doutora Emanuela Pimenta, que é médica reumatologista. Ela é preceptora lá das Obras Sociais Irmã Dulce, também é presidente do Congresso Brasileiro de Reumatologia 2025 e vice-presidente da Associação Baiana de Reumatologia. Falei certo, doutora? Sociedade Baiana de Sociedade Baiana, aí. E Agora o Congresso sim. Brasileiro vai ser sediado aqui em Salvador. É um privilégio, depois de muitos anos, a gente sediar, né, um congresso. Que bom, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui para falar de um tema muito importante, um assunto que precisa ser discutido, debatido, porque a gente está falando de uma doença que impacta a qualidade de vida de muita gente, que é a fibromialgia. Então, se você aí que está escutando a gente, conhece alguém que tem, ou está aí nesse caminho de suspeita, de diagnóstico, fica com a gente, porque hoje a gente vai falar muito desse tema. Para quem não sabe, doutora, o que é fibromialgia e por que é tão difícil diagnosticar essa doença? Bom, a fibromialgia é uma doença bastante prevalente, né? É uma síndrome onde o paciente tem muita dor no corpo, tem alteração de sono, um cansaço extremo e é uma dor invisível, né? De falar assim, não enxerga. Há muito tempo atrás se achava que era a doença da mulher pitiátrica, a mulher estava mentindo e durante muito tempo essa doença ficou bastante estigmatizada. Muitas mulheres, principalmente, que são acometidas, né? Que saem do trabalho, que têm casamentos destruídos, né? Afeta muito, o paciente acaba entrando naquele ciclo da dor, onde ele vai ansiedade, estresse, depressão, e vai nesse ciclo. E é uma doença que realmente precisa de muita atenção, né? Recentemente o Senado está aí dando alguns, né, reconhecendo a doença, né, colocando como uma deficiência oculta de fato, oculta porque não se enxerga, não se tem exame específico para o diagnóstico dessa doença, é um diagnóstico de exclusão, então o paciente chega com muitas dores, vai se pensar em artrite, vai pensar em várias doenças, é tontura, é um cansaço extremo, pensa em outras doenças constitucionais, né, com sintomas constitucionais, e de fato, na verdade, é uma fibromialgia quando você vai ver. E é um paciente realmente que precisa de muito cuidado, né? Mente, corpo e alma, de fato. A gente tem que cuidar dele no sentido mais amplo, realmente. Nossa, com certeza. E é tão forte entender que é uma doença que acomete principalmente as mulheres e, ao mesmo tempo, uma doença que é tão difícil de ser vista e como essas queixas dessas mulheres acabam indo justamente para esse lugar. Entendo agora que as coisas estão mudando bastante, mas como você trouxe, né? É uma doença que era vista como é reclamação, é exagero, é mentira. Isso é muito sério, isso é muito grave. Então, olhar para a saúde, principalmente das mulheres, ainda é um grande desafio da nossa sociedade e dos órgãos públicos de saúde. E é um grande desafio, ainda assim, quando você vai para essas mulheres que estão passando por tudo isso, com essa dor, né? A dor física, você vê a dor, né, psíquica mesmo, onde você vai para uma história de vida muito difícil. Mulheres que foram, né, sofreram, né, assédios, mulheres que vivem, sofrem abusos em casa, né? Mulheres que foram abandonadas pelos pais. Então, quando você vai buscar, tem muita mulher com a história de vida, né, e pregressa difícil, e que aí você tem que acolher esse paciente dessa forma. E é muito importante um acompanhamento multidisciplinar. Reumatologista, médico da dor, psiquiatra e até mesmo psicólogo para dar um suporte emocional, porque nem somente remédio trata a dor. A gente é tão mais complexo, né? São tantas camadas e olhar para a saúde de uma maneira integral. Sempre que a gente recebe profissionais de saúde aqui, a gente ouve, e que bom, que positivo isso, né? Eu tenho ouvido muito aqui todos os sábados que a gente tem profissionais de saúde, sempre essa lembrança, né? Do olhar para a saúde mental, o olhar para a saúde da alma mesmo, do coração, porque essas condições que a gente passa na vida, muitas vezes, o nosso corpo está ali refletindo tudo isso. Existe uma ligação entre essas vivências, essas experiências, esses traumas e o aparecimento da fibromialgia? Não se sabe as causas da doença, né?
Então, assim, o que a gente vê do ponto de vista, eu venho estudando bastante, tenho hoje uma experiência grande, inclusive mentalizei um programa onde eu chamo Fibro 360, onde eu cuido de paciente, um cuidado multidisciplinar desses pacientes, que é super importante, onde eu acabei enxergando que os pacientes precisavam de acompanhamento, né, psiquiátrico, né, e de psicólogo também, para tratar esses pacientes. E tem causa os traumas pregressos, a história de vida, não se sabe, mas sabe que a maioria das mulheres acometidas tem sim, né? E aí a gente vai. É sempre praticamente o mesmo perfil de paciente. E se não passou lá atrás, está passando agora. E muitas vezes a gente não consegue enxergar. Às vezes no consultório normal, muitas vezes não consegue enxergar isso. Então a gente precisa ter uma escuta. Esse paciente precisa de escutar, apenas escutar. Ele vai lhe dizer muita coisa. E você vai saber por onde está indo, por onde conduzir, como chegar e como ajudar essa pessoa. Porque é apenas o cuidado, o carinho, o olhar. Eu vi isso ontem. Doutora, eu vou melhorar a minha dor só por você me escutar. Uau, que poderoso isso, né? Como é importante esse acolhimento, como faz diferença, porque a hora que a gente está sentindo qualquer coisa, assim, na nossa saúde, é o momento da vida, talvez, em que a gente esteja mais vulnerável, e nesse momento de vulnerabilidade, encontrar um profissional de saúde que realmente ofereça esse olhar, essa escuta, com afeto, com atenção, faz toda a diferença. Você que está chegando agora, você está aqui passando sua manhã de sábado com a gente na Band News FM, eu estou conversando com a doutora Emanuela Pimenta, que é médica reumatologista. A gente está falando de fibromialgia, que é uma doença que acomete principalmente as mulheres. Doutora, a fibromialgia, ela pode aparecer no início da vida, em mulheres jovens, ou é mais comum que apareça em mulheres mais velhas, depois dos 40, 50 anos? Pode aparecer em qualquer faixa etária, mais comum em mulheres de meia idade, mas a gente tem idosos, a gente tem de todas as idades, né? Então, uma coisa que eu queria pontuar aqui, na verdade, é uma patologia lá invisível que acomete mais mulheres de meia idade, mas pode acometer mais jovens, mais velhos, claro que pode, né? Se confunde muitas vezes com a síndrome miofascial, onde o paciente tem uma dor mesmo muscular, e aí se confundem muito em sintomas, então trata uma coisa pensando que é uma coisa, enfim, se troca. E o que eu queria falar, na verdade, é que existe mecanismo de doença, que no passado eu falava que não existia, uma doença que não existe. Então, de fato, o paciente ele tem uma sensibilidade aumentada. Você toca nele, o receptor nervoso que fica na pele entende que você está apertando, que você está dando um murro no paciente. O cérebro dele decodifica. Na fibromialgia? Decodifica. Então, é um mecanismo que chama hiperestesia, né, e alodinia. Onde o paciente, você toca nele, ele fala, então toque. De fato, dói mesmo. Porque os receptores dele da pele entendem que você não tocou, que você pegou, que você apertou. Então, às vezes, assim, tomar cuidado. Até um paciente que você quer no consultório, que está tão sofrido que você abraçar e você não pode abraçar. Imagine, mulheres, né, que precisam de um abraço, que precisam de um abraço do companheiro, né, que precisa do toque do companheiro, que precisa resgatar seu casamento, mas ela não consegue. Ela fala, doutora, eu não consigo. Nossa, é muito forte, é muito forte. E como é que funciona esse tratamento? Queria falar um pouquinho da Fibro 360, que é esse projeto que você traz, que proporciona esse olhar amplo para a saúde dessa paciente que está com esse quadro de fibromialgia. Como que funciona e que tipo de melhoras podem ser alcançadas na qualidade de vida das pacientes? Na verdade, é um tratamento onde a gente tem dentro do nosso programa, Fibro 360 vem de um olhar 360 graus no paciente, né? A gente não olhar para o paciente só do ponto de vista reumatológico. Eu vou chegar aqui, vou ver, você tem fibromialgia, vou diagnosticar e vou passar um remédio e você vai para casa. Não. O objetivo é acompanhar esse paciente durante um período de tempo, né, dentro desse programa, onde você vai estar ali com o psiquiatra, com o médico da dor, com o reumatologista, com o nutricionista, né, dando todo o suporte e vendo esse paciente 2 vezes por semana na clínica. Então, ele vai, ele passa, ele tem um olhar, ele tem um cuidado, ele fala todos os dias com a gente na clínica. Então, assim, os resultados são maravilhosos, porque não adianta só ele ir para a clínica da dor e fazer um bloqueio. Não vai melhorar ele. Ele vai voltar na outra semana para fazer outro bloqueio, né? E aí você vem a escuta, o cuidado, o carinho, a atenção, é ver onde realmente está doente para que ele saia sem dor naquele dia, né? E que se a dor volte numa intensidade muito menor e que ele esteja cada vez melhor. Então, é o paciente realmente se sentir
acolhido, tem escuta, que a maioria desses pacientes não tem escuta. Quando faz assim, muitos médicos não estão acostumados a tratar, não têm paciência, porque são pacientes que precisam de escuta. Precisa que você demande ali 1 hora sentado no consultório, ouvindo o problema que tem com o marido, o problema que tem com os filhos, o problema que tem com a própria pessoa, né? Então, assim, o programa, a gente mentalizou exatamente isso. Cuidar do paciente como um todo, mente, corpo e alma. Nossa, isso deve fazer uma diferença muito grande. Eu estou aqui com a doutora Manuela Pimenta, tá? A gente está falando de fibromialgia. Pode ser que tenha alguém escutando a gente agora e que esteja pensando, poxa, talvez essas dores que eu sinto, talvez esses sintomas todos que eu estou aqui identificando no meu corpo sejam fibromialgia. Qual é o caminho para identificar, para receber esse cuidado e principalmente qual é o caminho para receber esse cuidado tão carinhoso, tão atencioso, que certamente faz toda a diferença aí no tratamento, nos resultados? O reumatologista, geralmente, né, ele que orquestra o tratamento do fibromialgico. Sendo que você pode acompanhar com o psiquiatra, acompanhar com o médico da dor, mas quem orquestra tudo isso é o reumatologista. Então, lá na clínica CD, a gente faz dessa forma, né? O paciente vai passar por uma avaliação, vamos ver o que aquele paciente precisa, né, de acompanhamento, vamos fazer um tratamento personalizado para esse paciente e tentar dar para ele o melhor conforto nesse período de tempo e que ele saia muito melhor. Uhum. Eu queria saber agora, sabe o que, doutora? Qual é o papel da família? Qual é o papel de quem está perto, de quem convive com uma pessoa que tem fibromialgia? Como ajudar, como fazer parte desse processo de melhora dessa pessoa? Lá ele vai ter que fazer desde o início, porque a primeira coisa que eu peço para fazer, traga seu cônjuge, traga seu companheiro. Se não tiver companheiro, vai trazer o filho. Trazer a pessoa mais próxima. Mais próxima, porque é importante a escuta. E eu sempre vou ouvir a pessoa só. A gente vai ouvir, eu vou escutar e eu explico para a pessoa que está o que é aquela doença, porque muitas vezes a pessoa tem um excesso de carinho, não entende o que está acontecendo. Então ela só precisa também ser ouvida e ser explicado o que é que está acontecendo. E a gente vê famílias se transformarem. A gente vê cuidados, vê pessoas retomando a vida, né? E dizendo assim, poxa, eu não sabia disso. Poxa, doutora, eu achava que estava tudo bem. Eu não estou vendo ela sofrer, mas ela está sofrendo, ela está aqui do lado chorando. Ela está sofrendo. Então, ela precisa de você, ela precisa da sua escuta, ela precisa do seu carinho, ela precisa que você entenda que ela está doente, não é porque ela não está com a ferida, é porque ela não tem um exame alterado, mas ela tem a doença. Então, é muito importante a educação na dor. Isso faz parte do nosso tratamento. Educar o paciente e a família sobre a dor física e a dor psíquica, porque as duas caminham junto. E incrível porque o paciente que tem dor, ele entra num ciclo, que é o ciclo da dor. Ele tem medo de se movimentar, daí ele fica mais tenso, aí ele fica estressado e ele vai melhorando. Aí ele entra na ansiedade, a depressão e aí você vai nesse ciclo. E ele se acostuma com a dor. E a gente não pode se acostumar com a dor. Ele fala, doutor, minha dor era 10, mas agora é só 6. Como se só 6 fosse pouco, né? 6 fosse pouco. E a gente vive, doutora, numa sociedade onde essa pausa, ela é muito pouco bem-vinda, né? O olhar mais calmo e mais tranquilo, o tempo de conversar, o tempo de ouvir e o tempo de acolher o outro é cada vez menor. A gente é cobrado diariamente por performance, a gente vive um tempo de muita correria, as redes sociais, tudo muito ágil, tudo muito rápido. É quase natural. Acho que eu nunca tive nenhuma convidada, nenhum convidado aqui ou lá no Band Mulher que não concorde com essa sensação de que a gente está sempre atrasado. Todo mundo sente essa sensação ou pelo menos lida com essa sensação. Então, é um grande desafio realmente. Eu fico imaginando o tamanho do preconceito que essas pessoas que vivem com a fibromialgia, né, que tem esse diagnóstico, elas enfrentam no dia a dia, porque é justamente uma condição que chama a atenção para a necessidade da pausa, para a necessidade de respirar, de escutar, de acolher. Então, é realmente um papel de todos nós. E, às vezes, essas doenças que vão acometendo a nossa comunidade, elas estão dando sinais, elas estão falando sobre uma doença que é muito coletiva. E a gente não saber olhar para a dor do outro, é muito triste a gente ser uma sociedade que não sabe olhar para a dor do outro, não sabe acolher a dor do outro.
Até porque provavelmente isso quer dizer que a gente não sabe, como sociedade, acolher as nossas próprias dores. Sim. Então é muito bonito esse trabalho que você faz, é muito bonita essa forma que você fala desse cuidado aos seus pacientes e principalmente às suas pacientes, porque é uma revolução no modo de cuidar das pessoas. E isso faz muita diferença mesmo. Renata, eu tenho visto, posso dizer assim, paciente que chega chorando e quando você vê, tá chegando de batom, toda arrumada, cabelo escovado. Eu fiz, não, eu falo assim, para tudo. Quem é essa mulher? Não estou reconhecendo. Porque, de fato, é isso que a gente traz. Porque a família passa a enxergar, a família traz. E tem papéis também importantes de conversar com a família. Às vezes tem pessoas que chegam sós e eu preciso chamar a família em outro momento para conversar. Para trazer a realidade, para trazer o que é que essa paciente precisa para estar bem, que às vezes a família não tem noção. Principalmente se a pessoa já tem um histórico depressivo, de ansiedade, e aí a pessoa atribui tudo a isso. E acho que a pessoa está inventando. Esse fulano está se vitimizando. Eu não tolero fulano. Fica se vitimizando, diz que não consegue, só não quer trabalhar, quer ficar em casa. Como se fosse positivo, como se alguém desejasse não conseguir fazer as coisas, né? É muito difícil, mas realmente é uma educação emocional que a gente não recebeu, que as gerações que vieram antes da nossa também não receberam. Então, acho que fica para todos nós esse dever de casa que a gente vai ter que fazer, sendo no caso de quem convive com alguém com fibromialgia ou não, eu acho que esse é um dever de casa coletivo que a gente está recebendo nos nossos tempos, né? Que é aprender a lidar com as questões emocionais, aprender a lidar com o outro, aprender a lidar com a gente. Então, eu quero te agradecer muito, doutora Emanuela Pimenta, pela sua presença aqui, trazendo essas informações tão importantes, conversando com a gente. Tenho certeza que muita gente em casa aprendeu muita coisa e com certeza vai tomar decisões importantes aí. Vai sim, eu estou à disposição lá. O Instagram é doutora.emanuelapimenta, né? E doutora.emanuelapimenta e o Instagram da clínica é Clínica Ceder Bahia, né? Quem quiser conhecer um pouquinho sobre o Fibro 360, estou à disposição, né? E quem tem fibromialgia, né, se conscientize, atividade física, mudança de estilo de vida é a base para o tratamento, né? Tá certo, então vamos lá. Muito obrigada pela sua presença aqui e obrigada a você que acompanhou a gente, seja no YouTube ou no seu rádio, na sua casa. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra no próximo sábado, 9h20 da manhã, aqui no Band News Entrevista. Eu sou Renata Menezes e até lá. Um abraço.